A gente vai iniciar. A ideia do treinamento de hoje é mostrar um pouco sobre duas ferramentas de uso livre, que são Field Papers e Mapillary, porque a partir da conversa que a gente teve com a professora Silvia, com o Tiago, a Ana, as Anas, vimos que poderiam ser ferramentas interessantes para o trabalho do capítulo deles, a partir da ênfase que eles têm, né, na parte de patrimônio arquitetônico. Então, eu comentei com eles que seria bom que todos fossem também já revisando treinamentos, vídeos e tutoriais sobre OpenStreetMap, a edição na mesma página, e também o JOSM, que é um Java, um programa que se descarrega no computador, que também permite editar de maneira remota OpenStreetMap. Eu quero começar com Field Papers, então, porque já a gente vai passar para o Mapillary e depois a gente vai ver como os dois estão se integrando, Field Papers e Mapillary, e também como se integram a OpenStreetMap, porque ambas ferramentas estão integradas a OpenStreetMap. Para isso, eu vou ter que compartilhar, eu vou compartilhar diretamente a minha página. Acho que eu vou compartilhar a tela inteira, que fica mais fácil. Vocês estão vendo aqui a página do Field Papers? Alguém me confirma, por favor? Estamos. Ok. Sim. Perfeito. Então, se vocês colocam no Google Field Papers, F-I-E-L-D, Papers, P-A-P-E-R-S.org, fieldpapers.org, vai ser a primeira página que aparece em Google, né? E vocês entram e já, então, estão na página da ferramenta. Ela é todo o trâmite, para gerar esse documento é online, é através dessa página. E, basicamente, o que é Field Papers? É uma ferramenta muito básica e eu acho que por isso mesmo ela é tão interessante, porque, simplesmente, como diz o nome, assim, é um papel, né? É uma ferramenta física que a gente vai gerar um atlas, vai identificar uma zona e vamos imprimi-la, só que ela vai estar associada a um código QR, que é o que vai nos permitir, então, depois fazer a georreferenciação dessa zona. Então, quando a gente entra, eu tenho aqui em espanhol, vamos ver se eu posso mudar para português. Então, quando a gente entra aqui ao Field Papers, tem 3 opções: crie você mesmo um atlas, leve para o campo e capture as suas notas. São os 3 momentos. O primeiro momento, então, a gente vai criar um atlas. A gente entra aqui e a gente vai ver um mapa de fundo do OpenStreetMap. Aqui a gente vai ter que orientar a nossa área de interesse, né? Vamos pôr, por exemplo, eu vou pôr uma zona que eu conheço aqui no Brasil. Normalmente, esse buscador dá problema. Eu comento porque a gente sempre entra e tenta. Então, vai ter que ser manual mesmo, né? A gente vai na nossa zona de estudo. Vou botar aqui, por exemplo, Porto Alegre. Vou botar o Parque Farroupilha aqui. Então, vamos dizer que eu estou fazendo um trabalho de mapeamento no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Eu tenho que enquadrar, certo? Buscar ajustar dentro da minha zona de zoom. O zoom do Field Paper também é um pouquinho chato. Por exemplo, vocês veem que aqui eu não estou com o parque completamente ajustado na tela. Se eu diminuo um pouco o zoom, ele já fica bastante pequeno, mas faz parte da ferramenta. A gente já busca organizar aqui e já vamos organizar então com
com esses retângulos que vocês veem, eu tenho dois aqui, tenho duas colunas e uma fila, e eu já posso ir organizando em função de quantas zonas eu quero ter no meu Atlas. Para que serve o Field Papers? A gente usa bastante, ao menos eu no meu grupo, no meu capítulo, nós usamos muito Field Papers para organizar as saídas de campo, né? Sobretudo quando são zonas muito afastadas, de difícil acesso, que a gente sabe que não vai ter sinal de internet, não vai ter, às vezes, nem sinal de telefone. E uma das funções que a gente dá ao Field Papers é organizar as áreas que cada grupo vai trabalhar, né? Então, a gente vai organizar em função do número de grupos, ou vai dividir a zona em função de algum interesse particular, isso já vai depender de cada projeto. Então, a gente pode organizar essa zona em vários quadrantes. Como eu estava comentando com vocês, a gente tem usado muito no meu capítulo, quando a gente vai para uma zona, a gente divide em quadrantes e a gente entrega um quadrante, então, para um grupo. Bom, vocês são os responsáveis de mapear ou de entrevistar todas as famílias nesse quadrante, vocês têm que fazer tal coisa nesse quadrante e o grupo já se orienta, né? Então, como vocês podem ver, aqui em cima a gente está ajustando a nossa área de interesse, e através das colunas e das filas a gente vai organizar um número de quadrantes que responda às necessidades do projeto, o número de pessoas na equipe, ou também a divisão que a gente quer dar no território, e daí a gente vai ajustando, né? Então, por exemplo, vou deixar assim, ó. Aqui eu tenho 3x3, tenho 9 quadrantes, né? Vou pôr um título ao meu Atlas, treinamento, YGEL. Posso deixar o Atlas privado, ou deixar ele público, escolher o tamanho da página, da folha, se é tamanho A4, A3, carta, a orientação, horizontal ou vertical. Posso escolher um mapa base, nesse caso eu tenho o mapa standard de OpenStreetMap, mas aqui também eu posso deixar um mapa em branco e negro, só que a gente nota que perde bastante informação, né? Posso pôr uma imagem satelital com etiquetas, vamos ver se funciona. Aí está carregando. Essa, se não me engano, deve ser uma imagem Bing com alguns nomes, alguns títulos, ou somente a imagem satelital. O que mais teríamos? Temos aqui também a capa humanitária de OpenStreetMap, que provavelmente não vai ser muito diferente da capa standard de OpenStreetMap. Tem uma capa do mapa de rotas ciclistas e algumas outras, Mapbox. Então, vamos dizer, eu vou deixar no caso aqui OpenStreetMap para a gente fazer o nosso exercício, né? O Parque Farroupilha está bem mapeado, eu vejo aí vários recantos, vários caminhos, etc. Então, eu posso deixar em OpenStreetMap. Posso pôr o TM, daí a gente vê que vai aparecer algumas linhas, né, das coordenadas da UTM, e quando eu já tenho isso organizado, eu vou criar o meu Atlas. Eu venho aqui em criar Atlas ou Make Atlas. Ele vai demorar um pouquinho, normalmente não passa de 3 minutos para gerar o Atlas. Então, ele diz aí que está gerando o Atlas. E vamos ver o que vai ser gerado, então, com esse Atlas. Vai ser um PDF. Ó, ele gerou o Atlas, ele me mostra a localização no mapa aqui em cima, nessa franja aqui em cima. E embaixo tenho, então, meu mapa, ele diz que tem 10 páginas. E eu posso descarregar em PDF. Então, o que é esse Atlas? A gente abre ele, a gente vê aqui o Field Papers, o nome do Atlas, vê a página, né, o link do Atlas. E a gente vê a primeira página,
são a localização geral, digamos, né? Um plano de localização com os 9 quadrantes que eu criei. A gente vê que ele já deu um número, uma numeração, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. E aqui embaixo a gente vê uma escala, o norte, e um código QR. E os que seguem já é cada um desses quadrantes. Então, esse aqui a gente vê é o quadrante A1. Já a gente vai ver em maior detalhe essa parte aqui do A1. Né? Depois segue o A2 e assim para cada um dos quadrantes. E todos a gente nota que tem o código QR, né? Então, o que vai acontecer aqui? O que a gente faz com esse atlas? A gente vai imprimir ele. A gente vai fazer uma impressão e vai ter as folhas para levar a campo. Então, é aí que eu comentava. Para que serve o Field Papers? Eu tendo a minha impressão, as minhas folhas, eu vou a campo e eu posso, como comentei, a primeira função que a gente dá para o Field Papers é organizar a área de cada grupo ou de cada pessoa que está trabalhando dentro de um projeto, para eu saber qual é o meu limite e não começar a mapear dentro da área que deveria ser ou está sendo mapeada por outra pessoa para não criar essa duplicação, né? Não duplicar a informação, não gerar algum tipo de erro, ou talvez eu vou e começo a trabalhar na área do colega e não completo a minha, esse tipo de coisa. Então, eu sei qual é o limite da minha área, o Field Papers me dá esse limite e eu vou rastreando toda a informação, vou fazendo o que tem que fazer dentro desse meu quadrante. Então, uma função do Field Papers é essa, organizar a área de cada equipe. Então, eu vou caminhando por esse parque e, digamos que nesse projeto específico, nesse exemplo que eu pus aqui para vocês, eu estou fazendo um trabalho de identificar espécies de árvores, alguma espécie específica, né? Então, eu vou caminhando, quando eu vejo a árvore, eu vou me localizar na folha, no Field Papers, vou botar um ponto, vou escrever alguma coisa que me interesse, por exemplo, diâmetro do tronco, tamanho da copa, altura da árvore, essas coisas eu posso escrever. Qualquer coisa que eu for escrever, desenhar, riscar nessa folha, depois a gente vai ver que, tendo esse código QR, a gente vai poder escanear e o que eu escrevi na folha vai aparecer com as coordenadas geográficas associadas a essa zona do território. Então, o que a gente recomenda a partir de experiências de ter usado, no meu capítulo em particular, na Colômbia, a gente usa o Field Papers desde 2017. Então, o que a gente faz? Para não ter muita informação na folha, que seja demais, que possa confundir, a gente marca, se é um ponto, faz um ponto, ou faz uma linha, ou faz um retângulo e põe um número. E já em outra folha a gente põe, bom, número 1 é árvore do tipo tal, da espécie tal, tamanho, altura tal, diâmetro do tronco tal, etc. Número 2 é uma fonte de água que necessita manutenção. Número 3 é um quiosque que apresenta rachaduras, pintura desgastada, etc. A gente vai expondo a informação mais detalhada em outra folha, e no Field Papers a gente vai marcando o ponto onde a gente está e associando uma numeração que seja fácil depois encontrar a informação. Assim a gente tem usado o Field Papers no nosso grupo. Então vejam que é muito simples, né? Já imprimi o Field Papers, saí a campo, escrevi toda a informação. Eu vou mostrar um exemplo para vocês justamente de um dos primeiros projetos que a gente usou Field Papers para ver então o que a gente já faz com essas folhas depois, né? Então aqui eu volto para a página inicial do Field Papers. Levei a campo a informação, né? Como eu comentava para vocês. Já então agora a gente passa para a terceira fase do Field Papers, que é capturar essas notas. A gente vai escanear essa página do Field Papers,
ou tirar uma foto, mas tem que ser uma foto de boa qualidade, o ideal é escanear, né? E vai vir aqui, então, em carregar a informação. Eu vou elegir um arquivo. Vamos buscar... Ah, eu tinha aqui aberto. Um momento. Estava aberto e já fechou aqui. Tenho aqui, ó, a gente saiu num projeto lá em 2017 e aqui estão as folhas de Philip Papers. Então, eu vou pegar essa aqui. Natália, Sim. desculpa, é que eu estava conversando com a outra Natália do IFAM e ela está com um problema que ela não está ouvindo. Eu vi aqui nos participantes que o microfone dela não aparece. O problema é no celular dela mesmo, é isso? Deixa eu ver aqui, vou abrir para ver. Natália, não tem microfone mesmo, vamos ver. É, né? Não, Eu não acho tem. que, se não aparece sem, é porque eu acho que não está configurado o microfone do celular dela, ou talvez do... Não sei, vamos ver. Só para ter certeza, eu vou falar para ela aqui. Obrigada. Ela aparece aqui sem microfone. Eu acho que então é um problema no fone de ouvido dela. Mas ela está escutando bem. Desculpa. Uhum. Ela não estava ouvindo. Aí ela mandou uma mensagem para mim aqui no WhatsApp. Ela via, mas não ouvia. Então deve ser o fone. Diz para ela sair e entrar de novo, talvez. Vou tentar ajudar aqui. Tá bom. Então, vamos seguir aqui. Como vocês podem ver, eu entrei na parte de carregar a informação ao Atlas, busquei o documento no meu computador, e ele subiu a informação, tá aqui a página, escaneada, e eu tenho várias opções aqui, ó, aqui embaixo, aqui eu vou dar um zoom. Olhem que isso aqui a gente já vai ver no mapa, é no Golfo de Urabá, no norte da Colômbia, quase fronteira com Panamá. Então, aqui não dá para ver muito bem a linha da costa. Isso aqui já é a água, né? E aqui tem uma rua, e daí estava muito desatualizada a informação em OpenStreetMap, e a gente teve que marcar várias casas. E a gente, além de ir marcando as casas, a gente ia fazendo uma entrevista com as famílias, então tem uma numeração aqui associada e depois várias folhas com as respostas das entrevistas. Aproveito aqui para já comentar algumas coisas que a gente aprendeu a partir dessa experiência, né, de alguns erros, que, como a gente pode ver aqui, tá bem difícil de visualizar a informação, né? Então, duas coisas que a gente aprendeu usando Philip Papers nesse projeto especificamente era que não vale a pena imprimir, pois tem que ter muito cuidado quando imprime branco e preto, porque depois escaneado pode ficar bem difícil de ver a informação, pode não ter muita qualidade para visualizar a informação. Vale a pena, talvez, imprimir em satélite, se for uma zona onde o OpenStreetMap esteja bastante desatualizado. A gente usou a informação de fundo OpenStreetMap, imprimiu em branco e preto, então aí a gente viu que depois a informação escaneada era pouco legível, e o fato de a gente ter ido para uma zona em que OpenStreetMap tinha muito pouca informação também dificultou muito, porque a gente tinha limitação de cada quadrante, mas não tinha, assim, no mapa, informações que nos servissem de referência quando a gente estava caminhando lá, porque não tinha muita informação no OpenStreetMap. Então, aí a gente se deu conta, se a zona não tem muita informação, não está atualizada, não está já com pontos de referências importantes
No OpenStreetMap, talvez seja melhor imprimir desde a imagem satelital, gastar um pouco mais com a impressão, mas levar para o campo umas impressões que realmente nos ajudem, porque a gente notou bastante essa dificuldade de identificar qual era o meu limite do meu quadrante, porque realmente não tinha, era praticamente em algumas partes uma folha em branco, né? Então, isso foi algo que a gente aprendeu e eu compartilho com vocês essa experiência. Então, já a folha está aqui escaneada e tem, como eu comentava aqui na parte de baixo, algumas opções. Uma é descarregar em GeoTIFF. Acho que essa deve ser a Natália tentando entrar novamente. Uma opção é descarregar GeoTIFF. Vocês sabem que GeoTIFF é uma imagem associada a coordenadas geográficas, que se eu abrir em ArcGIS ou QGIS, ela vai aparecer já com as coordenadas corretas, né? É só associar aí um sistema de referência. Então, existe essa opção. E aqui embaixo tem a opção editar em. Eu posso editar no ID, que é o editor básico de OpenStreetMap na web mesmo. Outro editor que já não é muito utilizado é o Potlet. E o JAWS, que é o Java para OpenStreetMap. Então, se eu ponho aqui editar em ID, eu vou mostrar para vocês. Ele vai abrir o OpenStreetMap, já em modo edição. E vamos esperar um pouquinho enquanto carrega. Ele está abrindo na zona do Fill Papers. Vamos ver aqui. Fundo personalizado. Se eu botar imagens aéreas de Bing, ou vamos pôr a Maxar. Aí a gente vê uma diferença entre imagem de Bing e Maxar, né? Vou pôr a de Bing, que corresponde com a zona da costa que a gente tinha aqui no momento. Vejam que abriu exatamente nessa zona do Fill Papers, com a linha da costa, com a rua e com uma série de casas que a gente mapeou indo em campo usando o Fill Papers e depois em um mapatom a gente passou tudo isso para OpenStreetMap. E deveríamos abrir capas, aqui deveria aparecer o Fill Papers. Por que que não aparece? Vamos ver aqui. Vocês têm alguma pergunta? Em qualquer momento podem fazer perguntas. Estranho que não me abriu. Natália, essas casas, as edificações, você desenha a livre mão mesmo, no mapa, direto, no papel? Sim, no papel a gente desenhou a mão livre, né? O que a gente pode fazer também é pegar pontos, alguns pontos com GPS, os 4 cantos da casa, ou centralizar na porta, daí já criar uma convenção com o grupo, para também poder usar o desenho à mão livre com a referência do GPS e depois na parte de mapeio, não sei porque não está me abrindo aqui a informação, a gente vai se apoiar no Fill Papers, na imagem satelital de OpenStreetMap e também poderia se apoiar na informação do GPS, né? Eu não sei por que não está abrindo aqui, deveria abrir a capa de Fill Papers. Capa de orientação. Vou abrir aqui em JAWS, então. Vamos ver.
Ó, aqui, eu tô abrindo aqui JOSM, que é o outro programa que eu falei para vocês, não sei porque não abriu diretamente a OpenStreetMap. Assim deveria aparecer no OpenStreetMap, vejam. A folha escaneada, sim. Então, eu tenho aqui tudo que a gente riscou. Até quando a gente risca a mão livre, a gente perde muitas vezes a noção, a proporção, né? Então, quando a gente foi mapear, a gente tinha essa folha, a gente agregou uma capa da imagem de Bing. Então, a gente começou a fazer esse exercício. Bom, tenho aqui Bing, tenho a capa do Field Papers, né? Como eu comentei para vocês, a gente pode ter uma capa a mais de pontos GPS e tudo isso vai nos servindo para ir mapeando a informação que a gente levantou em campo. Então, seria uma forma de aliar o trabalho de campo, o trabalho de mapeamento em campo com o Field Papers, já com o trabalho de mapeamento remoto em OpenStreetMap, né? Então, esse é o uso do Field Papers. Depois que a gente traz a informação, já é esse exercício de ver se o que a gente anotou em campo, a gente realmente estava no lugar correto, levar em conta que quando a gente desenha num papel, a gente às vezes perde a proporção, né? Daí já é ir associando informação com o papel. Mas é bem interessante essa ferramenta por várias razões. Como eu comentava no início, é um papel, é a coisa mais simples possível, né? Então, nos serve para quando a gente vai para áreas onde a gente pode estar muito tempo numa área que talvez não tenha nem eletricidade, por exemplo. Então, por mais tecnológica que seja a ferramenta, pode vir a falhar, porque a gente não vai conseguir carregar, não sei. Pode ser um plano B, porque as tecnologias às vezes falham, né? Pode ser um plano B, ou então também quando a gente vai trabalhar com comunidades que não conhecem as ferramentas, que podem não ter acesso a esse tipo de tecnologia, pode ser também uma boa opção trabalhar com as comunidades, que elas veem o papel, que elas podem riscar. Inclusive, ultimamente a gente tem falado no meu capítulo de começar a usar bastante Field Papers mais como uma fase de mapas mentais, construções assim, não que a pessoa tenha que identificar exatamente, mas possa identificar uma zona e dizer, bom, essa zona aqui é perigosa, e fazer uma mancha na zona, né? Essa aqui é agradável, as pessoas passam por aqui, traçar caminhos, por exemplo. Não tão preocupado com a localização exata, mas começar a trabalhar com a comunidade essa construção do conhecimento do território no Field Papers, porque depois, igual, a gente pode escanear e levar isso, essa imagem como um GeoTIFF, já para um software, para seguir trabalhando com essa informação. Então, esse é o Field Papers, realmente é bastante simples, é rápido mostrar o Field Papers, mas a gente vai ver agora também como eles vão, a gente pode vincular Field Papers com Mapillary também. Não sei se vocês têm alguma pergunta específica sobre essa parte. Nenhuma pergunta? A Natália conseguiu entrar já sem problema? Não, ela está tentando resolver aqui. A gente está achando que ela não está dando permissão para o Zoom para poder usar o microfone. Aí ela falou que vai sair e tentar de novo. Pode ser. Eu não tenho perguntas, mas eu já vi um monte de uso dessa ferramenta, principalmente em campo com alunos, né, para fazer muita coisa, desde a aula até na coleta de dados. Eu não conhecia. Ela é bem interessante e é muito simples, o que chama mais atenção, né? É uma ferramenta bastante acessível. Surgiu uma dúvida agora. A gente consegue compartilhar os dados? Por exemplo, se eu monto uma equipe,
dentro dela, e quando a gente for visualizar as informações, talvez, de cada grupo, ou pensando no trabalho já do mapeamento, eu consigo ter um acesso ao todo quando eu crio o Atlas lá no início? Então, se vocês querem ter uma privacidade no Atlas, vocês vão ter que criar uma conta aqui, fazer login, né? Eu nem me lembro se eu tenho o login. Daí vocês vão conseguir gerenciar Atlas privados, né? Porque senão eles vão ficar públicos. Por exemplo, se eu venho aqui em Observe, vamos ver se funciona. Parece que não está funcionando. Em Observe, eu poderia ver diversos atlas que estão públicos. Aqui, ó. Observe, eu estou vendo vários atlas. Todos públicos, e estou vendo o último, porque aqui aparece por ordem de tempo. Então, aqui está o treinamento que a gente criou agora, né? Então, eu vejo aqui vários públicos, mas se eu tenho uma conta, eu posso criar um login, deixar privado, e já teria que revisar essa questão de compartilhar, daria para compartilhar o Atlas com algumas pessoas. Se não, é aqui mesmo público, né? Eu acho que eu poderia procurar por... Não. Uma das coisas que tem que reconhecer é que a página do Philip Papers, às vezes, seguidamente dá uns probleminhas, mas funciona. Então, isso aqui seria através do login, criando uma conta para poder compartilhar o Atlas com as outras pessoas, ou através do link também, porque como a gente viu, o link tinha um número específico, né? Esse número é único do Atlas que foi criado. Se a gente entrar aqui, ó, esse número que vocês veem aqui é único do Atlas. Então, daria para compartilhar. Ou também o PDF, né? Mas, assim, de compartilhar a informação enquanto está em campo com os papéis, usando somente a ferramenta de Field Papers, não tem como. Porque é o papel, né? Já teria que escanear depois. Então... Obrigada. De nada. Então, se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem me interromper. Eu já vou passar para a parte do Mapillary, tá? Então, a gente vai passar aqui para o Mapillary, que é uma plataforma para capturar imagens tipo Street View, nível de rua, como as que a gente vê no Google Street View, né? E subir essa informação à plataforma Mapillary, que seria, digamos, como o equivalente livre do Google Street View, né? Então, são pessoas criando essa informação, imagens a nível de rua, e subindo essa informação a uma plataforma que também é colaborativa. Então, aqui vou comentar a descrição geral do Mapillary, vamos ver como organizar um projeto, como capturar imagens e depois como subir essa informação ao Mapillary. Bom, a gente vai dar uma olhada na página do Mapillary agora. É uma plataforma que permite, como comentava, ir a campo fazendo imagens com seus próprios equipamentos, que podem ser celulares, câmeras tipo GoPro, câmeras de ação, câmeras de painel de carros, né?
Então, a gente pode coletar imagens, subir essa informação à plataforma. A partir dessa informação na plataforma, o programa tem uma ferramenta de inteligência artificial que detecta objetos. Então, também existe essa parte do Mapillary, que além de criar essa base de dados global de imagens, também trabalha com detecções de objetos através do uso da inteligência artificial, né? E então a identificação dos objetos está associada a vinculação de rótulos ou de etiquetas a esses objetos que podem vir a entrar, uma vez a gente confira essa informação e aceite, eles podem aparecer diretamente em OpenStreetMap. Então, a gente pode estar alimentando OpenStreetMap através da detecção de objetos das imagens de Mapillary. Além disso, como eu comentava, a gente vai ver que Mapillary já está integrado ao OpenStreetMap, então no modo edição, quando eu estou mapeando alguma zona, se eu fico com a dúvida, esse telhado, o que é uma casa de 1, 2, 3 andares, é uma casa com parede de barro, com tijolo, com madeira. Se existe Mapillary nessa zona, eu posso abrir a foto enquanto estou editando e isso me permite, então, enriquecer a informação que está sendo mapeada. Então, como eu comentava, na parte de coletar imagens, qualquer pessoa tendo um usuário de Mapillary pode capturar imagens de rua, basta ter uma câmera ou um smartphone, certo? Com um aplicativo já baixado, já organizado no seu celular. Se é através de smartphone, eu vou entrar com o meu usuário, né? Vou sair fazendo as fotos. Quando eu tiver internet, também não preciso ter internet no exato momento em que eu estou tirando as fotos, mas quando elas ficam armazenadas temporariamente no meu celular, quando eu volto para uma zona que eu tenho internet, eu vou poder fazer o upload, posso subir toda essa informação das imagens, daí elas vão desaparecer do meu celular, a própria ferramenta, o Mapillary, se encarrega de georreferenciar as imagens, e isso vai para a página. Além disso, como eu comentava, Mapillary permite integrações para poder trabalhar com essas imagens, né, para parte do fluxo de trabalho. Então, o que a gente vê é que Mapillary, Mapillary dá recursos para os desenvolvedores, que eles podem criar ferramentas personalizadas e vincular Mapillary as suas próprias ferramentas, e Mapillary já está integrado a, por exemplo, o ArcGIS, a editores do OpenStreetMap, QGIS também já tem uns plugins para vincular Mapillary para poder trabalhar com essa informação. Para entrar, então, começar a usar tudo isso, a gente vai dar uma olhada na página do Mapillary. Tem que criar uma conta. A ideia, após a sugestão, é que a gente se vincule diretamente com o OpenStreetMap, já nos dá essa opção de vincular com o OpenStreetMap, daí já fica associado ao nosso usuário de OpenStreetMap, é mais fácil do que estar criando várias contas, né? E existe uma parte também de organização, quando já a gente vai trabalhar com várias pessoas. Aqui eu peguei, vocês vão ver que vai estar em espanhol. A informação é que eu peguei uma informação de uma estudante minha do capítulo, quando foi ela que criou a organização GeoLab, que é o nosso capítulo em Mapillary, para um projeto. Então, quando vocês já têm a conta individual de vocês, já tem o usuário, vocês vão entrar aqui, podem criar uma nova organização, e quando tem uma organização criada, vocês podem associar outros usuários de Mapillary a essa organização, ou seja, quando eu saio a coletar imagens, eu entro e desde o meu celular e ponho, bom, eu vou coletar essas imagens como organização, certo? Vai aparecer aqui a Natália
tirou essas fotos e fez o upload das fotos da plataforma, mas essas fotos vão estar vinculadas ao projeto da organização. Então, tudo fica vinculado a uma organização, um projeto. E, além disso, a administradora da organização pode associar vários membros e definir umas funções. Alguns membros podem ter função de administração, outros só de contribuir, certo? Só subindo, tirando imagens. Então, eu posso também definir qual é a função dos membros, se vão só contribuir com imagens ou se também vão ter função de administradores da organização. E quando já vai ser um projeto, assim, que a gente vai sair em grupo, em várias pessoas, é importante também definir a zona, né? Mas eu já vou falar mais adiante para vocês. Eu quero mostrar aqui um pouquinho a página antes da gente entrar mais em detalhe. Então, essa é a página Mapillary. Mapillary é MAPI2LSARY.com, assim como vocês estão vendo aqui, mapillary.com. Então, já tem mais de 1 bilhão de imagens que foram na plataforma, que foram carregadas na plataforma por diferentes voluntários, né? Então, como eu comentava aqui, a gente vai encontrar com que tipo de câmeras a gente pode subir informação, e são muitas, né? Existe uma variedade grande, é bastante flexível, a gente pode capturar informação com vários tipos de câmeras. Se a gente entra aqui, vai encontrar um passo a passo, né? Capturar, como depois essa imagem, como a gente vê essa imagem depois na página, o tema de privacidade, o mesmo programa, quando ele vai subir as imagens, ele identifica pelo tema de identificação de objetos através da inteligência artificial, identifica rostos, identifica placas de carro, e põe assim como, não apaga mais ou menos, né, assim como a gente vê na imagem, para que não se reconheça. Então, existe também uma proteção dessa informação, da privacidade das pessoas, quando a gente sobe informação. Aqui, a gente vai ver como editar depois essa informação, então pode entrar aqui também e aprender mais. E como funciona o tema da inteligência artificial. Tudo isso aqui está na página, tem bastante informação. Vamos ver um pouco como está o mapa de Mapillary. Essa é a parte com toda a informação colaborativa. Mirem, cada ponto verde desses é uma foto de Mapillary. Eu já entrei com o meu usuário já estava associado, né? Então, aqui está o meu usuário, a gente vê aqui, Natália. É uma conta individual. Aqui eu vejo um histórico das fotos que eu subi. Mas se eu entro aqui, eu vejo que eu estou associada a uma organização, que é o meu capítulo, né? E posso criar outra organização. Então, se eu começo a me aproximar aqui, eu vou vendo que vai ficando mais detalhada essa informação, né? Por exemplo, vamos associar a mesma zona lá que a gente estava olhando em Field Papers. Aqui, mirem, olhem. Então, todas essas linhas são recorridos, né? Cada ponto, eu vou dar um zoom maior aqui, ó. Cada ponto é uma foto, ó. E quando ela está associada a essa linha, quer dizer que a pessoa fez todo um recorrido, não fez foto por foto individual. Ela iniciou, configurou o aplicativo para ir tomando foto a cada tantos segundos e saiu caminhando e o aplicativo vai tomando foto. Então, é por isso que gera esses recorridos. Se eu tomasse só uma foto, seria uma bolinha separada, né? Então, vejam que cada coisinha dessas é uma foto. Então, aqui tem um recorrido. Se eu clicar aqui, eu vou ver que abre
Abre o mapa, tá me mostrando a foto que eu tô vendo e a orientação da foto. A foto está sendo tirada para cá, para o sul, né? Eu posso inverter as telas, eu posso decidir ver a foto grande e o mapa pequeno. Então, vejam que o rosto das pessoas está esfumaçado, a gente não vê, não consegue identificar, né? Aqui a gente vê quem foi que fez a foto, foi então uma pessoa que tem essa conta, James, que foi em 2016. Aqui, qualidade 5, automaticamente o sistema associa uma qualidade à foto a partir de umas características que a gente já vai ver na apresentação. E se é uma sequência, ele me permite dar o play. Então, eu posso... acho que eu cheguei no final da sequência. Bom, eu vou vendo todas as fotos que essa pessoa fez. Eu cheguei no final da sequência. Se eu coloco aqui no início, vamos colocar por aqui. Ó, a sequência começou aqui. Essa foi a sequência de fotos que fez a pessoa, ó. Então, eu pus o play e ele vai seguindo. Né? Então, aí a pessoa fez essa sequência no meio do parque, a Redenção, que é o Parque Farroupilha, mas eu poderia também ir para o meio de, vamos ver aqui, uma rua dessas, para ver como aparece já com edifícios, né? Olhem. Então, essa aqui provavelmente a pessoa tirou as fotos dentro de um carro, a gente supõe, porque está no meio da pista, está indo bastante rápido, né? A diferença entre as fotos é um pouco considerável, então a gente imagina que está com uma velocidade maior, deve ter sido coletado as imagens usando um carro. E aí, então, a gente vai vendo a sequência de imagens que os usuários subiram. Bom, essa é a página aqui. Eu queria mostrar aqui algumas coisas, vamos ver. Quero mostrar aqui para vocês. Eu posso procurar uma determinada localidade, né? Um nome específico. Posso pôr filtros. Então, eu posso buscar fotos de algum usuário em específico. Vamos ver as fotos da Natália. Ponho aí, né? Ou data, se eu quero ver fotos específicas de um período. Eu posso pôr desde... Quero ver fotos atuais, então fotos que sejam só como mínimo 2019. Ou quero só fotos 360, só panoramas, né? Ou posso escolher a qualidade, como eu comentei aqui, o programa automaticamente analisa a imagem e dá um valor de qualidade. A anterior que a gente tinha visto no parque tinha qualidade 5, provavelmente por causa da luz. Essa aqui a gente vê que é um dia mais nublado, a gente vê que tem qualidade 4, então eu posso filtrar também por qualidade e ele vai me mostrar só as fotos que cumpram com esses filtros. Aqui tem o tema de detecção, então eu posso detectar objetos. Então, vem toda a parte de inteligência artificial, que também se trabalha com a plataforma. Olha, se eu entro aqui, ele diz, isso é céu, isso é vegetação, isso é um carro, estrada, rua, calçada, grades, edificações, né? Então, identificação de objetos. Eu posso também buscar sinais de tráfego. Então, olhem que ele identificou aqui, eu vou tirar a detecção de objetos, mas deixei sinal de tráfego. Então, aqui ele identificou, aqui tem uma placa e é proibido estacionar, né? Então, ele identificou a placa. E se a gente segue mais adiante e para em outro lugar, ele vai identificar também a placa mais adiante. Ó, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Então, tem essa parte de identificação de objetos do Mapillary também, que é bastante interessante, né? E eu posso
buscar também objetos específicos que tenham sido identificados nas imagens, então eu teria que ativar essa opção. Natália, sobre a identificação de objetos, ele tem alguns já pré-determinados ou eu posso entrar com algum objeto? Eles têm alguns objetos pré-determinados. Basicamente, se a gente vê aqui, são esses aqui da lista, ó. Eu acho que são como uns 40 objetos. Que o programa mesmo, a partir da leitura de várias imagens, a alimentação através de imagens, vai ficando cada vez mais precisa a identificação, mas existe uma lista de objetos já definida. Que são esses aqui. Eu acho que são como 40 a lista de objetos. Então, essa é a parte de inteligência artificial, né? Vamos ver aqui. Eu poderia ir para o editor, então, né? E nessa parte, basicamente, a gente está ajudando a plataforma a melhorar a leitura da inteligência artificial, né? A gente vai identificar alguma coisa e vai confirmar e vai dizer, bom, isso é tal objeto, né? Tal objeto, e aqui a gente está aprimorando, digamos, a identificação da inteligência artificial através dessa parte. Bom, então, essa é a plataforma, inclusive eu vou copiar aqui para vocês. Esqueci de vou copiar também a parte do Field Papers. Essa é a plataforma, eu vou deixar aí os links para vocês olharem depois com calma, né, porque tem bastante informação. A gente entrou na plataforma do Mapillary, mas se a gente ficasse na página inicial, mapillary.com, aí tem muita informação, né, a gente vem em soluções, e já vai entrando em cada uma dessas funções do programa, e tem mais informação para mapeamento, como usar Mapillary para logística e mobilidade, para cidades e infraestrutura, para uso automotivo. Aqui existem alguns produtos, né? A plataforma é essa que a gente acabou de ver. Existe a parte para desenvolvedores, quem sabe trabalhar com códigos, quem sabe desenvolver ferramentas e quer personalizar e vincular Mapillary, também teria informação aqui. E aqui tem mais informação de como vincular Mapillary a outras ferramentas e quais são os usos que se estão dando. Além disso, tem um blog. Então, essa é a parte de Mapillary. Não sei se tem alguma pergunta. Então, vou voltar aqui à apresentação de como, então, assim, de maneira individual, eu baixo uma Mapillary no meu celular, né, já tenho o meu usuário, entro no celular com o meu usuário, abro a câmera, organizo, assim, a informação, se eu quero manual, se eu quero automático, saio caminhando, ou saio em bicicleta, ou saio em carro e vou tirando foto. Quando termino, já vou subir a informação. Essa é uma forma individual de subir informação, imagens a Mapillary. Existe, como eu comentei, a forma, se a gente vai trabalhar em equipe, já tem que pensar um pouco mais, né? Tem que definir, inclusive individual, a ideia é que a gente, quando a gente saia a tirar imagens, a gente não saia assim, sem saber muito bem o que a gente quer fazer, caminhando, sem ter um objetivo definido, sem ter um caminho estruturado. O ideal sempre é pensar antes, né? Organizar um pouco o trabalho, sobretudo se a gente está em equipe. Então, a primeira coisa que se sugere é definir o polígono que vai ser mapeado, o que a gente vai
tirar fotos, criar essas imagens. Então, a gente tem que definir, e a gente, em Mapillary, pode também definir. A gente vai criar um novo polígono em Mapillary, né? Vai criar esse polígono. Inclusive, esse polígono, se a gente faz através da organização, a gente pode compartilhar com os demais, para eles saberem também onde é que vai ser feito esse trabalho. E existe um aplicativo Mapillary específico para carros, que até o momento só existe para Android. Esse Mapillary para carros captura longas distâncias, para não ter muita foto repetida, né? Então, se a gente sabe que se a gente vai sair, por exemplo, em carro, em estrada, em ruas de maiores velocidades, que o carro vai alcançar uma velocidade maior, a gente pode também, então, trabalhar especificamente com esse aplicativo. Para que as fotos justamente não estejam, não, eu disse que repetidas não, ao contrário, para que as fotos não estejam muito espaçadas e muito distantes uma das outras, né? Então, esse é específico para carros, que pode ser útil dependendo das condições do projeto. Então, bom, a gente já comentou um pouco como que é a Mapillary, como criar os nossos usuários, e vamos ver então como planejar essa captura de imagens. Primeira coisa é planejar qual é o meio, o modo de captura, se eu vou sair caminhando, se eu vou sair em bicicleta ou se eu vou sair em carro, para também definir qual vai ser minha câmera que eu vou usar. Pode ser desde o celular, como eu comentei, um smartphone, né? Pode ser uma câmera de ação, pode ser uma câmera de painel, pode ser uma câmera 360 graus. Qualquer câmera que tenha um GPS serve para capturar imagens. O mais normal, o mais utilizado, o mais fácil é o smartphone, né? E devemos planejar nossa rota com antecedência para concentrar-nos na nossa área de interesse, para não desviar, né? Então, quando a gente vai criar essa área de interesse, é importante ter algumas coisas em mente. A primeira é manter o foco. Se a minha zona de interesse é uma série de quadras, não tem por que eu querer sair mapeando todo o bairro. Vai tomar mais tempo, pode ser informação que eu não venha utilizar, né? Então, se focar na área de interesse e pensar que quanto menor, melhor, porque zonas muito grandes podem fazer com que o projeto fique incompleto, pode exigir muito tempo, né? Tudo isso tem que ser considerado. E o objetivo, então, é que o projeto seja mapeado 100%, então o tamanho é importante, sempre dentro da nossa área de interesse. E outra coisa é considerar a facilidade de acesso para definir um meio de transporte apropriado, né? Como eu comentava, uma zona pequena que pode ser facilmente caminhada, mas se a zona começa a se ampliar, então eu posso talvez ter que pensar em bicicleta ou carro, mas tem que pensar, o carro entra nessa zona onde eu quero tomar foto, será que não é melhor uma moto, né? É super congestionado, tem engarrafamento, o carro vai ficar parado, vai ficar repetindo foto, será que não é melhor uma moto, uma bicicleta, tudo isso tem que ser levado em consideração, né, no projeto para poder trabalhar da melhor maneira. E em relação à forma dessa área, aqui a gente tem umas dicas que considerar os acessos das ruas, considerar, por exemplo, aqui a gente vê uma área que tem um aeroporto, nessa imagem que a gente vê, e criar uma área ao redor do aeroporto. Então, é uma área que não é muito grande, que se considerou os acessos das ruas ao redor do aeroporto, então estaria bem pensado, digamos assim. Essa aqui é uma área grande, mas a gente nota que ela foi delimitada levando em consideração as ruas, né? Então, tem uma forma aí que não é muito geométrica, mas justamente
foi pensada a partir dos acessos. Eu vou mapear essa área, eu tenho que poder chegar a essa área, tenho que poder fazer toda essa área. A diferença dessa aqui que a gente vê, que é uma área muito grande, onde criaram um retângulo e realmente talvez tenha zonas em que eu não possa gerar fotos, porque esse retângulo foi feito sobre um mapa desconsiderando as ruas de acesso, né? Então, teria que pensar, evitar esse tipo de situação no projeto. Natália, eu tenho uma questão em relação aos meios de transportes e a questão a pé. Há um tempo que, principalmente o geógrafo, né, ele para muito para ficar observando. E eu estou entendendo que, nesse caso, você realmente tem que seguir a sua rota para não atrapalhar o aplicativo. Então, assim, se você está de carro, há uma velocidade que seria adequada. O mesmo caso se a gente está a pé, há uma velocidade na questão para você ter uma sequência contínua e não ter tantas fotos muitas vezes repetidas? Assim, realmente a ideia do Mapillary é ir tirando as fotos e seguir o caminho, né? Se vocês querem ir parando, o que eu sugiro? A gente já fez também alguns projetos, quando a gente tem uma equipe, normalmente tem 3 pessoas numa equipe, o que a gente faz? Uma fica responsável por field papers, outra fica responsável pela Mapillary, outra fica responsável pelas entrevistas, por exemplo. Aqui tem uma Mapillary, tem que seguir, entendeu? Ao menos até uma parte para ter uma sequência de fotos contínuas. Se querem ir parando, eu acho que o ideal, então, seria não fazer automático com essas rotas, senão ir tirando fotos manuais. Tira uma foto, quando chega em outro ponto, tira outra foto, essa talvez seria a opção. Nas configurações do aplicativo, dá para configurar o intervalo de tempo. Então, é automático a cada 2 segundos, a cada 3 segundos, a cada 5 segundos. Então, aí é pensar qual é o teu meio. Se eu estou caminhando, eu acho que a cada 5 segundos pode ser. Se eu vou em bicicleta, talvez a cada 2 segundos. Já seria tu mesma definir qual é a velocidade que tu vai estar utilizando e pensar e daí ajustar as configurações de tempo adequadas à tua velocidade. Obrigada, essa informação é importante, porque você planeja antes, né? Talvez no trajeto faça só isso e na volta faça as outras atividades, entrevista, observe, mas quando estiver usando o aplicativo, segue o caminho sem parar muito. Exatamente. Tem que entrar na parte do planejamento. Obrigada. De nada, exatamente, é importante. Esse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês, ele é bem interessante, é uma coisa nova no Mapillary e mostra justamente como a gente pode vincular Mapillary com field papers. Eu vou só deixar de compartilhar um momento, porque eu vou compartilhar com áudio, para que vocês possam escutar. Possam escutar o vídeo, vamos ver aqui. Capture Projects is a new tool that accelerates map data generation by quickly covering an area with fresh street-level imagery. The area of interest is divided into tasks that are assigned to a team of drivers. Drivers complete tasks by capturing imagery and recording progress with the Mapillary for Drivers app. Project admins can see progress from the whole team in real time. Uploaded imagery is processed with computer vision to generate fresh map data that's available to everyone for updating maps at scale. Era um vídeo bem curtinho, mas interessante porque a gente vê aqui uma certa integração, não sei se diretamente com o Field Papers ou com a filosofia do Field Papers, né, com a forma como o Field Papers trabalha. Então, a OpenStreetMap que traz essa forma de dividir uma zona em quadrantes, assignar um quadrante a cada pessoa dentro da equipe, que previamente foi ingressada na organização. Assim, a pessoa vê onde é que está indo, vê quando está chegando no limite do seu quadrante com as fotos, e também a gente pode ver o avanço de cada membro da equipe
na zona geral do projeto. Esse é bastante novo, no nosso capítulo a gente ainda não teve a oportunidade de testar essa ferramenta, mas me parece bastante interessante. Eu estou, na real, ansiosa para ver se a gente consegue testar essa função de Mapillary em algum dos nossos projetos. Então, vamos voltar para a apresentação. Bom, então aqui a gente estava vendo, né, e estava falando sobre a importância de planejar o tamanho da zona, os limites da zona a partir da rede de vias, de ruas, qual é o meio que a gente vai usar a partir da velocidade, também da distância entre as fotos, como a gente pode compartilhar uma zona, dividir uma zona entre várias pessoas numa equipe. E aqui a parte do meio. Essa parte é bem interessante, essas fotos mostram como as pessoas muitas vezes se engenham para tirar fotos, dependendo se está caminhando. Por exemplo, aqui temos uma foto de alguém na Tanzânia, fazendo todo o recorrido a pé, então tá com a câmera na mão, caminhando. Esse aqui é outra pessoa que pôs a câmera numa moto. Esse aqui amarrou a câmera num carro, né? Então, tem gente que tem o capacete, né? Já existem capacetes com essa parte para acoplar a câmera. Tem gente que põe a câmera na parte de trás da mochila, numa moto ou numa bicicleta, ou existem esses suportes para celular, para pôr na moto ou numa bicicleta. N maneiras de sair tirando fotos. Bom, então a gente já tem organizado essa parte, já tem planejado ir a campo, né? Abrir o aplicativo no celular. Importante aqui, uma dica, ter o celular carregado, levar uma bateria para carregar o celular se precisar no meio do caminho, porque consome, né? Tá com o GPS ligado, tá com o aplicativo aberto, tirando foto, consome bastante bateria do celular. Dependendo da quantidade de fotos, vai consumir memória também, então é importante pensar se o celular tem memória ou pensar numa SD extra. Vai ser algo temporário enquanto a gente não sobe a informação, as fotos para a plataforma, mas que enquanto estiver aí no celular vai consumir. Então é importante considerar isso. Uma vez a gente já vai estar pronto para tirar foto, vamos abrir o aplicativo no modo captura, né? Aqui vocês veem que está automático, eu poderia pôr em manual se eu quisesse tirar foto por foto. Ponho automático, já ajustei as configurações, aqui a gente ajusta as configurações do intervalo de tempo a cada X segundos, automaticamente o aplicativo vai tirar foto, e já eu tenho que me preocupar com a qualidade da foto, ele vai me avisar se está boa, se o sinal de GPS é bom. Aqui me mostra uma linha do horizonte para me ajudar a ver se a foto tá reta, não está muito torcida, né? Então, quando a gente vê que as condições estão boas, a gente começa a caminhar, ativa o modo de captura e sai caminhando, né? Aqui também me diz o sinal do GPS e sempre procurar que as fotos estejam com a linha do horizonte correta, numa altura, não estejam olhando para o céu, nem para o chão, nem torcidas, para que depois essas fotos possam realmente ser utilizadas, não só pela gente no nosso projeto, mas por outras pessoas, porque elas vão ficar na plataforma. Então, a gente vê aí, aqui nesse caso já está com o modo manual, e daí sou eu que tenho que tirar foto, né? Cada uma das fotos. Então, aqui é um exemplo de uma foto boa, com a linha do horizonte bem, com iluminação boa. E aqui vários exemplos de fotos, e a gente vê muitas fotos assim, torcidas, mexidas, né, que não estão bem. Ou, por exemplo, de dentro do carro, mas daí pega o reflexo, tá chovendo, a gente vê que o vidro está molhado, então não se vê bem a informação. Então, são exemplos de fotos que a gente deveria evitar. E já, então, quando a gente tem a sequência, a quantidade de fotos que a gente tirou necessárias, a gente vai subir essa informação, vai
passar essa informação para a plataforma. Então, como é que se faz o upload? Bastante simples. Desde o mesmo aplicativo, quando eu tenho um sinal de internet, Wi-Fi, eu vou subir essa informação. A gente termina, digamos que eu pus um modo automático, caminhei, assim, pois toda a rota que eu tinha que era meu objetivo, né, tirar fotos. Quando eu cheguei no final da rua, parei o modo automático, ele vai me mostrar a sequência. Então, digamos, sequência de 20 fotos. Então, eu vou subir essa informação, né, clicando na flecha. Eu posso abrir antes as 20 fotos e analisar se estão boas, porque eu posso apagar alguma foto da sequência. Então, eu posso revisar bem a sequência, apagar fotos que estejam ruins para só subir as fotos boas. E quando eu já dei essa revisada, eu vou subir a informação e ele começa aqui mostrar 1 de 13, 2 de 13, até vai mostrando quantas já foram subidas. E no momento em que finaliza, eu já não tenho essas fotos no meu celular, já liberou a minha memória. Outra maneira é desde o escritório. Existe um programinha de uma Pillar para desktop, então eu baixo esse programa no meu computador. Digamos que eu fiz esse recorrido com uma câmera GoPro. Eu pego a memória da câmera, abro no meu computador e posso arrastar todas as fotos de uma vez para esse Mapillary Uploader de uma vez. Então, é uma interface bastante fácil de usar, né? E desde o computador. Bom, não sei se vocês têm alguma pergunta em relação a isso. Essa seria a minha apresentação. Eu vou mostrar agora como ver essa parte do Mapillary também em OpenStreetMap, para que vejamos, para que podamos finalizar unindo tudo, né? Unindo a integração de todas essas ferramentas. Vamos ver aqui, eu tenho OpenStreetMap. Bom, então aqui ele me abriu já em Medellín, que é normalmente desde onde eu abro o OpenStreetMap. Então, eu entro em editar, se eu entro com o ID, que é o editor desde o navegador, a gente vai ver que muda a visualização da página, né? A gente já vai ver uma imagem de fundo, como eu havia comentado, com todos os elementos mapeados em OpenStreetMap. Então, a gente já vê toda essa informação em forma de vetores, em forma de pontos, linhas ou polígonos. E já toda essa informação foi mapeada por alguém, por algum voluntário, né? Esse é o nosso campus na Universidade de Antioquia, em Medellín. Então, por exemplo, se eu clico nesse polígono, eu vou ver informação desse edifício. Desculpem. Se eu venho aqui na parte de configuração, aqui na parte à direita, que mostra umas capinhas aqui, eu tenho a imagem aérea de fundo, BIM, eu posso trocar por alguma outra, se eu quiser. Desculpa, não era aqui no fundo. É nessa de baixo. Não é na configuração de fundo, senão é em dados do mapa. Em dados do mapa, aqui eu tenho, ó, capas de fundo, eu vou pôr Mapillary. E a gente vê que aparecem as bolinhas verdes do Mapillary. Ó. Então, tudo isso aqui foi alguém que saiu mapeando com Mapillary, tirando fotos. E se eu clico numa delas, me aparece a foto aqui do Mapillary. Isso pode me ajudar, como eu comentava, se eu estou mapeando, digamos que eu estou trabalhando esse edifício aqui, e ó, desde a imagem de fundo eu só consigo ver o telhado, né? Então eu não tenho muita informação.
Se eu conheço, tudo bem, mas se eu estou trabalhando numa zona que eu não tenho muito conhecimento, ou mesmo que tenha, eu quero averiguar alguma informação que eu não consigo me lembrar com precisão, eu poderia, tendo as fotos do Mapillary, eu poderia me ajudar dessas fotos, né, dessas imagens. Então, eu poderia verificar se a informação de alguma maneira aparece aqui. Não sei se tem alguma pergunta. Eu tenho, Natália, nessa parte que você está. Então, por exemplo, a gente às vezes usa, principalmente quando a gente está monitorando uma área, a gente trabalha às vezes com espaço temporal, então de um ano para o outro, às vezes de um período chuvoso para o outro, algumas questões em relação a vossorocas, por exemplo, então se ela abriu muito. Quando eu estou nessa parte da ferramenta, e aí eu estou analisando uma imagem atual, eu consigo aí dentro ver uma imagem que eu mesmo carreguei, por exemplo, um ano antes. Eu conseguiria fazer isso ou não? Eu teria um espaço-tempo para trabalhar aí dentro? Por exemplo, a gente está mapeando agora alguns lugares de enchente. Então, vamos supor que a gente registre isso. Aí, o ano que vem, a gente vai verificar se as enchentes ocorreram de novo no mesmo lugar, no mesmo período. Eu conseguiria fazer isso? Sim. Aqui, ó, também no dados, eu vou fechar e abrir de novo. Aqui nessa parte lateral, em dados do mapa, onde eu ativei aqui a capa do Mapillary. Aqui embaixo a gente pode escolher o período, desde até, né? Então, esse período de tempo. Ou o usuário. Mostrar fotos somente de um determinado usuário. Então, aqui a gente pode definir. Eu poderia trabalhar com fotos que eu sei que é de uma época de cheia, ou com fotos que eu sei que é de uma época de seca, por exemplo. Dá para fazer isso aqui. Eu pensei também agora em algumas áreas que a gente monitora aqui na colônia, que por enquanto são loteamentos, e que talvez o ano que vem se transforme em residências. E aí a gente tem o trabalho com a questão da impermeabilização. Para o IFAM, isso é perfeito, realmente, na questão do patrimônio histórico, porque você poupa muito trabalho de campo depois, né? E você tem a certeza da fachada. Então, com certeza, a gente vai usar muito essa ferramenta. Exatamente. Daí é importante também a gente ver, por exemplo, aqui a gente pode ver vários exemplos de fotos que não estão bem, né? Mas a importância de programar bem a saída de campo, por exemplo. A gente pode, inclusive, poderia fazer assim, ó, se não tem uma câmera 360, pode ser 3 pessoas, ou uma que vai passar 3 vezes pela rua. Uma vez tirando só de frente, outra vez tirando só de lado, outra vez tirando só do outro lado, para poder ter a vista frontal da rua, a vista lateral das duas fachadas bem direitinhas, tudo isso se sobe numa Mapillary e permite daí que a gente vá olhando para os lados como se fosse um Google Street View.